rivals, and there's not finding out the finish line. I miss watching the fun of the tiger. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Don't think. Tá bom, como eu havia prometido, eu falei que eu ia fazer um vídeo por dia e eu tô aproveitando o momento de agora, que é 8 horas, para eu já me livrar desse compromisso que eu fiz. O vídeo de hoje vai se tratar sobre falta de clareza. Clareza é basicamente como você consegue visualizar aonde você quer chegar e como você quer chegar lá. Quando você tem clareza, você sabe exatamente o que você tem que fazer e como você tem que fazer. De maneira que você não precisa mais nem se preocupar, você só tem que se preocupar em fazer. Mas, quando você tem esse plano super bonitinho, você sabe onde você quer chegar, você tem o seu objetivo, você tem suas metas, você sabe como você vai chegar lá. Às vezes falta uma coisinha, que é consistência. Você tá lá fazendo. Chega um dia que você vai lá e não faz uma coisa. Aí tá bom, você releva, foi só uma coisa. E aí no próximo dia você não faz duas coisas. E aí você releva, porque você está cansado e já tem bastante coisa, aí tá bom. Aí depois você releva e essas duas coisas viram 4, aí viram 8, e aí viram 16, 32, até quando você vai olhar e você não consegue mais voltar para aquela primeira. Por quê? Por causa de um conceito que eu chamo de maçã estragada. Se você pegar uma maçã boa e colocar entre várias maçãs boas, todas elas vão ficar normais. Isso vai ser incrível. Mas se você pega uma maçã que está claramente estragada e você coloca ela ao redor de, sei lá, 30 maçãs saudáveis, em pouco tempo, as 30 maçãs saudáveis vão ficar estragadas também. Esse conceito, ele é para te demonstrar não só na natureza, como isso existe dentro da gente. Quando a gente deixa uma maçã estragada entrar no nosso cesto de maçãs, digamos assim, aos poucos aquela maçã estragada vai estragando as outras maçãs. A gente tem que conseguir pegar essa maçã estragada e jogar fora antes que isso aconteça. Quando você fica sem clareza, quando você fica sem clareza, você não sabe o que fazer mais, porque você deixou essa maçã estragar as outras maçãs, você tem que começar tudo de novo. Você tem que pegar as maçãs estragadas e jogar fora. E você tem que começar aquele cesto tudo de novo. E eu quero muito tocar nesse ponto hoje. Porque eu sinto que... É por isso que eu fiz esse desafio pra mim de fazer 30 vídeos um dia por vídeo, sem eu me importar com edição, sem eu me importar com nada, desde que eu solte isso daqui. Porque antes de eu gravar esse vídeo, eu tive, sei lá, 3, 4 tentativas. Eu escrevi um roteiro e eu tô olhando pra ele aqui, na minha frente. E eu sei que eu não vou usar ele, porque se eu tentar usar ele, eu vou cair na mesma falácia de antes de não tá bom o suficiente, eu tenho que fazer outra coisa, não tá bom, vou ter que editar isso porque não tá do jeito. E eu, e eu não posso fazer isso, porque senão eu não vou postar o vídeo. Eu lembrei de uma frase do Implacável, do Tim Grover, que é esse livro aqui. Tim Grover, Implacável. É um livro incrível, de bom para ótimo para sem limites. Incrível, maravilhoso esse livro. E o primeiro capítulo dele é Não pense, don't think. Ele começa com esse capítulo porque muitas coisas podem interferir a nossa performance. Mas a coisa que mais interfere a nossa performance não é o que acontece do pescoço para baixo, mas o que acontece do pescoço para cima. E quando a gente para pensar demais, quando a gente deixa esse tempo para pensar demais,
O nosso cérebro vai em todos os lugares e passa por todas as emoções. E aí você começa a lembrar que você não conseguiu naquele dia, aí você não consegue disso daqui também, e aí você talvez não seja capaz de fazer aquilo, e aí aos poucos você vai criando mais ansiedade, mais medo, mais receio, e você vai ficando cada vez mais longe do que você tem que fazer. E essa coisa que você tem que fazer é o que eu chamo de clareza. Quando você sabe que o que você tem que fazer, você não precisa ficar pensando e passando por todo esse processo e se distanciando do que você tem que fazer. Você só vai lá e faz. E essa é a parte mais, não mais incrível, mas essa é a parte mais importante do processo. Porque se você pode ter todas as ferramentas, você pode ter todo o mapa, todas as coisas bonitinhas. Mas se você chegar na hora e não fazer o que tem que ser feito, independente do quanto você estudou, independente do quanto você se preparou, independente do quanto você fez, refez, se você não fizer o que tem que ser feito, nada vai importar. E se você for lá fazer o que tem que ser feito, você não fizer direito, também nada vai importar. Mas o que eu quero colocar aqui é que não importa se você tem 99 horas de preparo. Se você não fez a 1 hora de atividade, você não vai ter o resultado. E aqueles 99 horas de preparo não valeriam de nada. E, às vezes, a gente usa... Eu sei que eu estou me distanciando um pouco, mas isso vai voltar um pouquinho. Às vezes a gente usa esse preparo, esses momentos de preparo, para a gente não ter que fazer essa 1 hora de atividade. Porque você sabe muito bem o que você tem que fazer. Eu não preciso colocar para você, ó, você vai sentar aqui, você vai fazer essa atividade, aí depois você vai fazer a próxima atividade, aí você vai fazer isso, você não precisa disso. Você já sabe o que fazer. Você só está cada vez mais colocando maçãs estragadas no seu cesto para você não ter que fazer o que tem que ser feito. E quanto mais você faz isso, mais você vai deixando o seu cesto estragado. E o problema não é só que esse cesto fica estragado, mas é que esse cesto é a sua mente. E a sua mente, quando ela fica estragada, ela fica cada vez pior. Você performa cada vez mais, você performa cada vez menos. Você começa a sentir cada vez pior. Você começa a desconfiar de quem você é. Você começa a se sentir ansioso, com medo, com receio. E todos esses sintomas vêm de falta de claridade, falta de clareza. E o que eu quero colocar aqui é que falta de clareza, você se distanciar do que você tem que fazer, traz esses sentimentos ruins. Falta de clareza contamina o seu cérebro. E quanto mais você deixa o seu cérebro se contaminar, mais você fica longe do plano, mais você fica longe de alcançar o que você quer alcançar. E é por isso que eu digo para você voltar ao início, você voltar às origens. No último vídeo que eu fiz sobre isso, eu não sei se você viu, mas esse daqui é o vídeo 2, de 30. E aí eu falo que você tem que voltar ao início, você tem que voltar ao princípio, você tem que se respeitar. Essa falta de respeito, ela é criada quando você se distancia do plano. Você colocou uma coisa, você falou que ia fazer ela, e aí na hora que você foi fazer ela, você começou a colocar desculpa. Ah não, hoje não, que não sei o que, eu tô cansado, eu mereço. Aí você não fez um dia. Aí depois você não fez 2, aí você não fez 4, aí você não fez 8. Quando você vai ver, o plano já não significa nada. Por quê? Porque você perdeu a clareza. Você não sabe mais o porquê que aquilo é importante, por que aquilo é necessário. Se você parar para pensar, por exemplo, em paz. Eu vou falar de paz por causa que eu sou um homem, eu consigo, cara, colocar essa imagem na minha cabeça. Imagina que um pai tá lá, acabou de criar uma família, só que ele trabalha num emprego horrível. Ele trabalha para ganhar um salário mínimo. E ele é a única fonte de renda dessa família. Ele tem um filho para criar, ele tem uma esposa para cuidar, e aí ele vai para esse trabalho de bosta para conseguir um salário de merda. E eu sei que eu tô sendo muito incisivo nisso, mas é a realidade. Pessoas trabalham em empregos que elas não querem para receberem salários que elas não
conseguem satisfazer as próprias necessidades. E aí, o que elas encontram é que elas têm que trabalhar mais ou em mais empregos. Então, às vezes, esse cara, ele tem que trabalhar num emprego que é ainda pior para conseguir um salário melhor, ou ele tem que trabalhar em múltiplos empregos para ele conseguir uma renda. Mas pensa bem, não importa o quanto aquele emprego seja ruim para ele, não importa o quanto aquilo seja horrível para ele. Quando ele volta para casa, ele consegue ter clareza de novo. Ele olha para a família dele, ele percebe que ele não pode sair do plano, porque se ele sair do plano, aquelas duas pessoas que ele se importa muito vão sofrer as consequências. Então ele tem clareza do que ele tem que fazer, ele tem clareza. Ninguém precisa falar para ele. Ninguém precisa falar para ele que ele tem que levantar às 4 horas da manhã, mesmo que ele tenha ido dormir meia-noite. Mas ele vai lá e faz. É difícil, mas ele vai lá e faz. Ele não precisa de motivação, ele não precisa de disciplina. Apesar de que você pode falar que ele é motivado e disciplinado. Mas ele não precisa dessas coisas, porque ele tem clareza. E é isso que a gente acaba faltando nos dias de hoje. Porque, sinceramente, a gente não tem esses estímulos de claridade, digamos assim. Esses estímulos de clareza. As coisas não falam pra gente. Não é que as coisas não falam, mas a gente sempre tá buscando alguém para falar alguma coisa pra gente. A gente sempre espera que uma frase vá despertar um monstro dentro da gente. A gente espera que uma pessoa vá dar o comando, falar, faça isso, faça aquilo, faça isso, e você vai ser super bem sucedido, sem esforço, sem dor, sem sentimentos ruins. É isso que a gente espera. Quando na verdade não é assim, não é assim que a banda toca, não é assim que as coisas funcionam. E quanto mais eu entro nesse mundo de desenvolvimento pessoal, mais eu percebo que não é essas coisas que te dão um resultado. Não é o fácil, não é o rápido que traz o resultado. Eu mesmo estou nessa jornada fazem 5 anos. 5 anos nessa jornada, para eu só agora conseguir falar com certa autoridade que você precisa ter clareza no seu plano. E mesmo depois de 5 anos de desenvolvimento pessoal, eu ainda tenho uma série de coisas que eu posso melhorar, uma série de coisas que eu tenho que melhorar para conseguir chegar onde eu quero chegar. Essa jornada não é uma jornada simples, não é uma jornada fácil. E muitas vezes, quanto mais você evolui nessa jornada, e eu não digo muitas vezes, literalmente todas as vezes, quanto mais você evolui nessa jornada, maiores os problemas se tornam. Mas você não está nessa jornada por causa dos problemas. Você está nessa jornada por causa da força. Você está nessa jornada por causa da recompensa. Você sabe que a recompensa vale. Porque se isso fosse fácil, se isso fosse rápido, todo mundo teria essa recompensa. E aí a recompensa pode ser R$ 1 milhão. Mas se R$ 1 milhão é dividido entre 1 milhão de pessoas, cada uma vai receber R$ 1. Então isso não é um prêmio. Só é um prêmio de verdade se esse R$ 1 milhão vai para uma só pessoa. E para você conseguir fazer esse afunilamento, você afunilar essas pessoas para chegar num prêmio, você tem que passar pela jornada de dificuldade. E isso é a coisa mais normal que existe. Pode não parecer normal, porque a gente é acostumado com esse conforto, mas é a coisa mais normal que existe. E aí o plano que eu fiz, porque apesar de eu ter falado tudo isso, eu montei um plano não só para você, mas para mim também, que é algo que eu vou fazer, que é voltar ao princípio. O que eu digo de voltar ao princípio, eu falo de sentar na cadeira e refazer o seu plano. E muitas vezes, sentar na cadeira e refazer o seu plano leva a uma série de outras coisas. Por exemplo, que você vai consumir o que acendeu a fome em você. O que eu quero dizer com consumir o que acendeu a fome em você é que dentro de você tem um centro, esse centro é quem você realmente é, e ao redor dele tem várias camadas. Essas camadas são as coisas que fazem você não ter claridade. É o que te distancia de quem você realmente é. E quando você consome esses... Você pode consumir todos os conteúdos que você quiser, você pode assistir a coisa que é engraçada, que é bonitinha, mas tem uma coisa que vai tirar cada vez mais essas camadas. Essas coisas vão te deixando cada vez mais próximo de quem você realmente é.
Pra mim é o Clube da Luta, pra mim é o Rock, pra mim é o Implacável do Tim Grover, que tá aqui do meu lado, pra mim é o Disciplina e Liberdade, que tá ali. Pra mim é um vídeo de um cara super inteligente falando sobre coisas que eu não vivo. Isso acaba me levando, me trazendo essa fome, me sentindo tipo, cara, não, eu deveria estar lá fazendo a coisa que eu deveria estar fazendo. Eu não deveria estar aqui na cama, fingindo, olhando pro meu relógio, olhando assim, pensando, ah não, meia hora de soneca não vai dar problema. Quando eu sei literalmente que vai dar problema na minha rotina, porque eu vou me sentir cada vez mais fraco, porque eu deixei essa uma maçã me contaminar por mais um dia. E aí, às vezes esse plano, você vai escrever o seu plano. Eu não vou te dar passo a passo do seu plano, porque você tem que fazer isso. Mas depois que você escreve o seu plano, às vezes você vai deixar mensagens para você. E é literalmente o que eu faço. Eu vou pegar aqui para te mostrar, por exemplo. Essa daqui é uma frase de um cara que eu gosto muito de acompanhar, que ele fala: "Do the hard work, especially when you feel like it, when you don't feel like it." E é basicamente, se esforce mesmo quando você não quer fazer o que você tem que fazer. Então, eu sempre deixo ali porque eu lembro, ele sempre fala essa frase e essa frase me motivou demais. Mas também eu sei que se eu deixar aqui, meu cérebro vai se acostumar. Então eu tenho que colocar outra mensagem. Pra eu te provar, o Do The Hard Work virou a nova mensagem disso daqui, que é o Tenha Perspectiva que eu escrevi. É uma mensagem falando que você tem que ter perspectiva, você tem que olhar para frente, pensar em coisas maiores, porque não é só um ano que vai te fazer incrível. Às vezes é 10 anos, 20 anos, 30 anos. Quando você vai ver o Elon Musk não demorou um ano para ele sair da onde ele estava, lá da África do Sul, para ser um dos homens mais ricos do mundo. Ele teve uma jornada de 10, 20, talvez 30 anos. E eu não sei, você não sabe o perrengue que ele sofreu para conseguir lá. Mas depois, essa daqui vai ser. Esses últimos dois que eu vou te falar vão ser dicas para você. Dicas de verdade. Que é: estabeleça a regra da maçã estragada. A maçã estragada, como eu disse, às vezes você deixa uma maçã estragar e ela estraga todo o cesto. O que você vai fazer agora é, no momento que uma maçã estragar, você vai pegar essa maçã e vai jogar fora, porque ela não pode contaminar as outras. E o que eu quero dizer com isso é que se você deixou de fazer uma coisa um dia, não deixe isso acontecer de novo no próximo dia. E se você deixou, porque assim, eu tô dando essa dica, mas não é para você ficar pensando assim, ah, não, eu posso fazer 2 dias aqui sem fazer porque tem a opção do 3 dias. Não. Mas se você passou por 2 dias e você não fez aquilo, não deixe isso virar um terceiro dia. Não deixe a maçã estragar por muito tempo. Porque se você, sei lá, passou 4 dias sem fazer o negócio que você deveria fazer, você já vai notar que você não vai ter mais claridade, você não vai conseguir fazer os seus planos. E a última coisa, a segunda coisa e a última coisa, é tenha uma forma de documentar a sua jornada. Porque assim, eu sempre tive contato com o diário. Só que diário, na hora que eu sento para escrever o diário, eu não consigo passar 5 minutos, eu não consigo passar 10 minutos. Eu escrevo por 1 hora, eu escrevo por 2 horas. Eu coloco assim, aí uma coisa que é tipo, haha, aconteceu isso daqui no meu dia, vira tipo, então, eu ligo a esse trauma que eu tive de infância e isso me desenvolveu desse jeito, porque aí eu lembro daquele relacionamento que deu errado, que aí me levou à academia, sabe, eu faço toda essa jornada, e aí toda essa jornada acaba me trazendo muito tempo. E às vezes esse tempo eu não posso, porque é o tempo que eu deveria estar indo dormir. E aí eu gero uma maçã estragada e aí você vai tendo outros problemas. Mas tem uma forma de você documentar a sua vida. Documenta, por exemplo, o que você fez. Colocar, tipo, ah, hoje eu fiz isso, isso, isso e isso. Pode ser no seu caderno, pode ser no seu celular, pode ser onde você quiser. Você pode ter um diário, que nem eu disse, você pode sentar aqui e escrever, ah, não, hoje aconteceu isso, 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 isso daqui, e é assim que eu me sinto sobre essas coisas. Ou você pode fazer que nem eu estou fazendo ultimamente, que é gravar vídeo, porque é a coisa mais fácil do mundo. É você apertar para gravar, começar a falar um monte de coisas e deixar aquilo entrar no Google Fotos. É incrível. Tá salvo, no futuro eu vou saber como é que eu era. Tipo, tá incrível. Então, eu deixaria essas dicas. Esse vídeo ficou muito grande. Eu não vou
Eu vou construir aqui a força para não editar ele. Então, eu espero que você consiga tirar algum conhecimento dele. Se você chegou até aqui, eu duvido que você tenha chegado. Mas se você chegou até aqui, eu tenho um grande respeito por você. E, sinceramente, não deixe a falta de clareza contaminar o seu cérebro. Não deixe isso te levar a mais desrespeito. Não deixe isso tirar o seu orgulho de você. Seja forte e tenha um ótimo dia. Até mais.